Voltamos para um rápido intervalo aqui do Internacional Geral, terceiro bloco. Estamos falando sobre diferenças das denominações, que elas são de alguma forma também um parâmetro e sistematização para a doutrina e para a liturgia. Mas também às vezes elas podem engessar um pouco, porque quem é que diz que aquilo não pode ser feito dentro de uma igreja metodista ou dentro de uma igreja congregacional ou batista? Quem é que tem a última palavra para falar que a igreja é isso, aquela igreja? São os líderes? Ou se o Espírito Santo mexer ali no meio do povo, fizer alguma coisa diferente, vão ser excluídos, vão ser, rechaçados pela liderança? Isso acontece muito, já aconteceu, é histórico, e é normal que aconteça, porque o Espírito Santo de vez em quando ele faz isso mesmo. Vocês estão achando que a denominação é isso, é do jeito que vocês pensam, ele dá uma mexida em tudo isso. Agora, olha uma coisa interessante, um telespectador falou: André, existem, aqui olha, porque algumas denominações não são contradição uma denominação nascer de uma racha de uma determinada igreja ou uma cisão? E a gente estava falando sobre isso aqui no intervalo. Deixa eu só dar um exemplo novamente, porque eu conheço muito a história da minha igreja e eu sempre falo disso aqui. Às vezes, quando a gente pensa o que é rebelião ou um racha dentro de uma igreja, ela não vai dar frutos para frente. Só que a gente tem que entender qual é a motivação de uma cisão. Não vou nem usar a palavra racha ou rebelião, que eu acho muito feia, porque rebelião já diz qual é o motivo, por si só. Mas quando existe um racha, com uma motivação, às vezes, que eu vou dizer para você, até espiritual, a história mostra para a gente que, às vezes, é até Deus se manifestando para separar duas pessoas, que na Bíblia a gente vê muito bem, duas pessoas que juntos não andaria bem. Deus teve que, cada um vai para um lado, para os dois trabalharem. A Assembleia de Deus, ela cresceu assim. A Assembleia de Deus veio de 2 missionários que eram batistas, que vieram para o Brasil como missionários batistas. Muita gente fala, eles vieram dos Estados Unidos já plantar. Não, eles vieram para ser missionários batistas, moraram no porão da Igreja Batista, que hoje está na Praça da República, lá em Belém do Pará. E lá nos Estados Unidos já tinham sido alcançados pelo movimento pentecostal, estava tendo o avivamento da Rua Azusa e outros avivamentos derivados delas que alcançaram eles. Então eles já vieram de lá com um pouco dessa semente pentecostal, a gente gosta de falar. Chegaram aqui, quando começaram a falar em línguas e outras coisas mais, não foram aceitos pela igreja. E foi um racha a história conta, pelo menos, que foi bate-boca, quase uma questão de agressão física, e foram expulsos de dentro da igreja. E pegaram pessoas que tinham sido batizadas com o Espírito Santo e iniciaram um projeto e se tornou a Assembleia de Deus, que é uma igreja hoje muito grande. Agora eu vou falar, a Assembleia de Deus veio de rebelião? Não veio. O nosso entendimento é um parto. Um parto é uma criança. A criança, um feto, quando está dentro da barriga da mãe, ele vive 9 meses. Se passar de 9 meses, ele morre lá dentro e a mãe também morre. Então tem que ter um parto, ele tem que sair do corpo para os dois ter vida e ter saúde, que é o que aconteceu hoje. Por muito tempo teve briga entre a Assembleia de Deus e a Igreja Batista por causa desse fato. Hoje é bem. O pastor Samuel até já pregou lá, e o pastor da Igreja Batista pregou. Existe hoje uma comunhão muito grande. Veja bem, existe realmente situações em algumas denominações que foram tremendas rebeliões. Perfeito. Por talvez alguém está buscando um reino pessoal, se vangloriar, ou adquirir algumas coisas pessoais, enfim. Mas a gente não pode esquecer que Deus também, ele pode forçar situações, porque quando ele quer operar e mover e o homem não permite, ou seja, os que estão agarrados ali a uma liturgia que engessa a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, rompe, quebra e vai fazer o que tem que fazer. E às vezes pode até não haver nenhum tipo de racha, e você vai encontrar dentro de uma denominação igrejas vivendo um tempo diferente do que aquilo que você falou da liturgia geral. E pode acontecer também que Deus vai mover o coração dessas pessoas, e essas pessoas não vão encontrar mais ambiente para permanecer ali naquela denominação, e aí Deus vai conduzi-las para uma visão contextualizada, atual, o que o Espírito Santo quer fazer. Então a gente não pode engessar Deus. Agora, eu particularmente sou contra qualquer tipo de ação de rebelião, de querer tratar a Igreja de Cristo como se fosse algo negociável. Jesus disse em Mateus 16 o seguinte: eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus estava ali conversando com Pedro, Pedro, que dizem que os homens que eu sou? E Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo.
Pois bem, Pedro, não te revelaste a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu digo que tu és Pedro, ou seja, pedaço da rocha. Mas sobre esta pedra, que sou eu, Petra, aí Jesus usou o grego Petra, rocha, edificarei a minha igreja. Até hoje tem gente perdida nisso, achando que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Mas, na verdade, Jesus estava dizendo que Pedro, ele ia fazer parte dessa edificação. Mas o evangelho tem que ser cristocêntrico. E, às vezes, a gente não vê isso em alguns lugares. A gente vê um evangelho homocêntrico. Quando a gente tem as denominações diferentes, Deus, ele permite que seja assim, né? Eu queria estar mais dentro da vontade permissiva de Deus do que da vontade diretiva de Deus. Então, ele permite que seja assim, exatamente porque cada um se adapta a esse ou aquele sistema, quer seja doutrinário, quer seja litúrgico, quer seja inclusive de forma de governo. Perfeito. Não é mesmo? Então, o que é complicado é, às vezes, dentro de uma comunidade local, de uma igreja local, um grupo, ou às vezes uma pessoa só, começar a criar uma série de dificuldades e problemas para que aquela comunidade, então, rache e se divida. Isso é complicado. Agora, se a pessoa ela entende que ali não é mais um ambiente onde ela precisa ou deve estar, e que Deus está levando para um outro lugar, que ela vá em paz. Se ela é de uma igreja histórica, a igreja congregacional é uma igreja histórica. O que não significa dizer que não existam hoje, dentre os congregacionais, igrejas que já não são mais tão históricas assim, no sentido de doutrina, de liturgia. O que eu queria falar, dentro de cada igreja existe divergência já doutrinária. Isso, em todas as denominações hoje tem acontecido esse fenômeno, né? A igreja congregacional ela se originou de um casal presbiteriano. Veja bem, eu não sei precisar em termos de estatística a quantidade, mas a gente percebe nos relacionamentos aqui e ali a quantidade de igrejas independentes que hoje se criou. E eu tenho feito uma reflexão sobre isso. Por que tantos pastores estão formando igrejas independentes? Será porque eles querem ter o grupo deles, ou o poder deles? Enfim, não. Eu começo a refletir que existe uma gama de muita liderança aí que foi impedida de exercer seu ministério com liberdade e foram forçados a começar um trabalho, a começar um ministério, de repente, que a gente chama independente, né? Então, a gente tem que olhar isso com muita seriedade, respeito e carinho, porque eu já vi pessoas dizendo, a igreja independente, isso aí não é de Deus, que tem que estar ligado, eu acho que tem que estar debaixo de uma cobertura, debaixo de um manto de autoridade que possa dirigir, enfim. Mas a gente precisa repensar o que está acontecendo com os pastores no Brasil e por que muitos estão tomando essa posição de sair das igrejas. Deixa eu até ousar dar uma sugestão disso, depois eu repasso a palavra para o pastor Herval, porque ele tocou, eu acho que, num tema que eu acho que tem muito a ver com isso, com essa questão de pastores independentes. Eu acho que o que faz novas igrejas serem formadas e serem independentes não é nem a diferenciação de doutrina, porque esses pastores das igrejas independentes, de que igreja você era? Eu era da Batista, você vai ver a mensagem dele, é a mesma mensagem da igreja Batista. Fala, o cara está pegando a mesma, por que independente? Mas a liturgia, você vai, é a mesma liturgia. E aí que vai bater um pouco, que aí é o lado homem, né, da instituição, que é o governo. O governo humano da igreja, no sentido de, poxa, o sistema de dei a minha vida inteira para a igreja, estou há 10 anos, cresceu, abençoou essa igreja. Aí o pastor foi lá, tirou e botou outra pessoa. Exatamente. Eu acho que a estrutura... Ele não tem segurança, às vezes, de desenvolver o chamado dele. André, um parênteses aqui. A estrutura hoje, ela parece que está tendo mais valor do que os relacionamentos, do que pessoas. Está se valorizando mais estrutura do que vidas. Então, e é aquilo. Cada igreja tem a sua forma de se fazer. Por exemplo, até dentro da Assembleia de Deus, que já, aquilo que o pastor Neval falou, André, na Assembleia já existe uma mistura muito grande, que tu não sabe o que é o que não é. Por exemplo, existem convenções locais, regionais, onde a convenção é de igrejas, ou seja, o pastor presidente da convenção regional, ele determina quem é pastor de cada igreja. Ele controla, tira, vem, controla as igrejas. Já na convenção geral, que também é formada das convenções regionais, existem também convenções que não é de igreja, é só de pastor. Então, o pastor que se filia. Mas quem
direciona a igreja, os pastores, é ele. O pastor presidente não tem nenhum tipo de mando direto na igreja. Então, essas coisas também, né, e a gente começa a ter muitas igrejas independentes que voltam a se filiar através do seu pastor para poder também ter aquela independência local. Então, enfim, isso não é um programa. Aí você entra também, André, na questão do governo de igreja. Né? Que, em termos gerais, são 3 os governos de igrejas, né, em termos gerais, que é o regime episcopal, não é mesmo? A Assembleia de Deus é um exemplo de regime episcopal, de governo de igreja. O sistema presbiteriano, que é um sistema de colegiado, né? E lá tem os concílios, os sínodos, o presbitério e tal, que tem, de certa forma, uma ingerência na igreja local, né? E o regime congregacional, que é o regime mais aberto, né? Eu costumo dizer que é um regime mais democrático, teodemocrático, porque não adianta ser só democrático, porque é por isso que muitas vezes existem essas brigas entre os homens, uma disputa pelo poder, e na defesa, cada um defendendo a sua vaidade pessoal. Então, eu gosto de dizer que deve ser, pelo menos deveria ser assim, um sistema teodemocrático. Primeiro Deus, buscarmos sempre a orientação e direção dele, né? Num contexto onde a comunidade local, e cada uma, ela é soberana. Então, não existe nenhuma instituição para-eclesiástica que seja maior que a igreja local, dentro do modo ou do regime congregacional. Ela se auto-administra. Então, não se admite uma ingerência, seja de que organismo denominacional for, sobre a igreja local. Perfeito. Por isso que cumpre a ela fazer missões. Não estou dizendo que as juntas, que os conselhos de missões das denominações têm que ser fechados, não. Mas no Novo Testamento, quem faz missões é a igreja local. Perfeito. Quem faz ação social é a igreja local. Compete à igreja. Por isso, ela tem que ter o quê? O recurso, ela tem que ter toda a estrutura para que, de fato, ela prepare o obreiro, envie o obreiro e sustente o obreiro no campo. Isso é papel da igreja local. O problema é que nós queremos ter o nosso nome denominacional acima, muitas vezes, do próprio evangelho. Então, queremos estrutura, ou queremos criar megas estruturas denominacionais, e nos esquecemos até de que quem vai levar, inclusive, o nome da denominação adiante, é cada igreja local. Plantada aqui, plantada ali. Ela que vai fazer. Agora, não inverter a ordem. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta aqui para o último bloco do Antenados na Geral, que eu vou querer abordar 2 temas, se der tempo, porque eu vou falar aqui, cada bloco desse dá para a gente fazer um programa inteiro. A gente falou de racha, quando é rebelião, quando é mover do Espírito Santo. O Espírito Santo racha, rapaz, na Bíblia ele mistura a língua, ele faz umas coisinhas de vez em quando. Vamos para rápido break, porque no próximo eu quero falar sobre, talvez, o que eu entendo ser, na minha visão pequena, mas é o que eu entendo ser o próximo movimento organizado de igrejas. A gente teve as históricas, depois nós tivemos o movimento pentecostal, que foi um grande boom de igrejas, depois o neopentecostal, que já não é tão novo assim mais, já tem 30, 40 anos, que são as igrejas universal, mundial, as novas que a gente vê, com líderes que ainda estão na sua primeira geração, ou seja, o líder que criou ela ainda é vivo, então a gente não viu ainda passar por alguns testes como as igrejas históricas e pentecostais. Nós temos, talvez agora, as igrejas independentes novas, que talvez o pastor Frank seja um bom representante delas, que eu acho que é um novo fenômeno que se chama igrejas super segmentadas, ou seja, ela se apresenta com uma segmentação bem específica. Ou o nome da igreja do pastor Frank, Comunidade Evangélica Pentecostal Team Spiritual Fighter. Ele já coloca, olha, eu trabalho com lutadores espirituais porque eu vim do MMA. Você tem a igreja Bola de Neve, eu sou voltada para surfistas e para gente alternativa. Você começa a ter denominações super segmentadas. Necessariamente não é para toda a família. Gente, o meu segmento é isso aqui, eu trabalho com isso aqui, as pessoas que vêm aqui são isso aqui. É interessante isso? Como é que vocês entendem vamos dizer, a maturidade disso? Porque o cara que é skatista aqui, daqui a pouco ele casa, ele vai ter filho, ele vai ficar velho e vai parar de andar de skate. Será que tem duração de vida essa pessoa dentro dessa igreja, ou ela vai acabar indo para uma igreja tradicional? Existe também muito isso, a maturidade e o tempo que a igreja é testada. Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.